Recortes em Provérbios, capítulo 28, 4 de junho de 2024. A graça e a paz de Jesus Cristo seja muito bem-vindo a esse canal, que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando esta série com o objetivo de destacar algumas passagens de cada capítulo de Provérbios de forma intencional, para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. Estamos usando a versão da Bíblia da NVI, que é a nova versão internacional, e convidamos você a assistir às outras séries que já foram gravadas aqui no canal. Na seção de playlists, você encontra as outras séries que já foram gravadas. Essa é a quinta vez neste ano de 2024 que estamos gravando sobre Provérbios. Em janeiro, nós gravamos uma série chamada Provérbios, janeiro de 2024, que tem 60 vídeos em formatos de aulas, explicando os capítulos 1 até o capítulo 31 de Provérbios. Em fevereiro, nós gravamos uma série chamada 31 lições para a vida, com base em Provérbios, onde nós pegamos um trecho de cada um dos 31 capítulos e apresentamos uma lição para a vida. Em março, nós gravamos uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios. O nome é 5 minutos, mas os vídeos têm em torno de 30 a 50 minutos e nós demos esse nome para a série porque o objetivo foi tratar de todos os assuntos que cada capítulo de Provérbios aborda, de tal maneira que ficasse num vídeo o mais resumido possível de todos os assuntos que são tratados em cada capítulo. É uma boa série para quem gosta de estudos bíblicos e quer ter uma visão geral de tudo o que cada capítulo aborda de maneira breve, 30 a 50 minutos. Em abril, nós gravamos Leituras em Provérbios. Essa série tem vídeos de 30, 50 minutos e 1 e meia, porque o objetivo foi fazer a leitura do capítulo e aumentar o relacionamento com Deus e o desenvolvimento pessoal. E agora, em maio, nós gravamos essa série, que é Recortes em Provérbios. Já estamos hoje no capítulo 28, faltam os capítulos 29, 30 e 31. Nós estamos no começo de junho e vamos terminar esta série e depois vamos ver se talvez vamos começar uma série chamada Aprendendo com Provérbios, como eu já mencionei no vídeo do capítulo 27. Feitas essas observações, os recortes do capítulo 28, nós podemos dizer que o capítulo 28 fala a respeito de governo e a respeito de governantes. Antes de nós começarmos a tratar a respeito dos recortes, eu vou fazer aqui uma observação. Quando nós tem muitos versículos no capítulo 28 que falam a respeito de justiça e muitos versículos que falam a respeito de governantes. E existem muitas qualidades que serão abordadas aqui que toda pessoa que está no governo deve ter para que exista justiça. E aqui nós demos o título para esse capítulo de governos e governantes, porque governantes são as pessoas que ocupam cargo de presidente, rei, imperador, governador, prefeito, pessoas que lideram. Mas existe um outro conceito de governantes para o reino de Deus. São os governantes que são aquelas pessoas que governam a sua própria vida. Nós devemos governar bem antes de querermos governar outras pessoas, a nós mesmos. Nós precisamos pensar naquilo que toma conta da nossa mente. Quais são os nossos pensamentos? Porque se eu sou desgovernado, porque eu sou viciado em bebidas, em pornografia, em comida, quando eu como de maneira excessiva, na preguiça, quando eu tenho aquela preguiça de
treinar o meu corpo físico para que eu possa ter saúde em todo o tempo, eu não estou governando a minha vida. Muitas pessoas estão doentes, com diabetes, com problemas na coluna, porque não tomaram atenção em relação à forma correta de executar o seu trabalho. Talvez a pessoa trabalha com carga e descarga. Existe uma forma certa de você fazer esse trabalho. Existem normas de segurança do trabalho. Talvez a pessoa trabalha numa obra e não usa o capacete, o equipamento de proteção. Talvez a pessoa fica muitas horas no dirigindo e ela não faz algumas pausas para ter o seu descanso. E a pessoa pensa assim: aqueles 20 minutos que eu tenho que parar, eu não vou parar porque eu vou perder um pouco. Mas ela está sendo não está sendo governante porque ela perde um pouco, mas ela ganha no longo prazo. Então tem muitas coisas que nós não governamos e acaba gerando o mal para nós. Então é importante ter essa percepção de governantes, no sentido de os líderes, e de nós sermos governantes em relação àquilo que governa os nossos pensamentos, aquilo que governa o que nós falamos e aquilo que governa o que nós fazemos. O que tem governado você? Então, com essa perspectiva, vamos começar a ver agora os recortes do capítulo 28. O primeiro recorte fala sobre segurança. Segurança porque o versículo 1 fala que o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. O ímpio foge mesmo quando foge porque ele faz coisas erradas. Então, muitas vezes, ele está em um ambiente e de repente aparece alguém que parece que é da polícia, parece que é um fiscal, parece que é alguém que conhece ele de algum negócio que ele fez antes, alguma coisa que ele vendeu ou negociou de maneira que era falsificada ou que não era verdade, ou que ele enganou alguém. Então o ímpio, ele vive com medo. Por ele fazer coisas erradas, ele fica o tempo todo preocupado. Então o texto fala: o ímpio foge embora ninguém o persiga. Então, o ímpio, ele fica o tempo todo no estado de alerta. Aonde ele vai, ele fica porque ele deve, porque faz coisas no seu passado que mancham a vida dele. Mas os justos são corajosos como o leão. O justo, ele não tem do que fugir. Se alguém aborda um justo e fala: ei, você é aquele que me vendeu aquele negócio falso, você é aquele que me enganou naquele contrato, você é aquele que... O justo, ele vai dizer: não, eu não fiz nada disso. Você está se enganando, não fui eu que fiz. O justo, ele é corajoso como leão porque ele vai enfrentar todas as situações com segurança. Por isso que eu coloquei aqui o título de segurança para esse primeiro recorte. Se você fizer as coisas corretas, sempre você vai poder carregar a coragem em todos os lugares em que você chegar. Você não vai precisar abaixar a sua cabeça, mas você vai poder erguer a sua cabeça como leão para dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Mas o ímpio, quando nós fazemos coisas erradas, nós temos que ficar o tempo todo prestando atenção. Enganei uma pessoa, menti para alguém, vendi um produto falsificado, descumpri um contrato, prejudiquei uma pessoa. Então eu tenho que ficar o tempo todo prestando atenção. Pode ser que a pessoa me encontre ou aquelas pessoas que saem com a mulher do próximo, saem com o marido da vizinha, né? Pessoas que fazem coisas erradas. A pessoa faz coisa errada, foge sem que ninguém a persiga. Para ter segurança, faça sempre a coisa certa e você vai ter sempre a cara limpa, não vai dever nada a ninguém e vai poder ser seguro naquilo em todos os lugares em que estiver. O segundo recorte fala justamente sobre o governo,
que nós falamos aqui, que tem vários versículos que falam sobre governo. Então nós vamos ler aqui o versículo 2 que fala: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Esse versículo nos fala o que ocorre na maior parte dos países. Na maioria dos países, quando um país não é uma ditadura, onde um político entra lá e fala que é o presidente vitalício, o rei, o imperador, ou quando são aqueles países como a Inglaterra, que tem uma monarquia, onde existe um rei, uma rainha, que governam porque existe a autorização do povo de aceitar aquele governo, em geral, ocorrem mudanças nas pessoas que lideram, que governam. Mesmo na Inglaterra, onde existe um rei, uma rainha, existe um primeiro-ministro que é trocado de tempos em tempos. E os deputados que votam as leis também são mudados de tempos em tempos. Por que isso acontece? O versículo 2 traz essa explicação. Ele fala que os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. O que acontece é que sempre que entra um governo, sai um governo, as pessoas têm críticas a respeito daquilo que aconteceu. Não importa quem seja o político, pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser quem quer que seja, sempre haverá críticas em relação ao que o governante faz. E por essa razão, por causa dos erros que os governantes cometem, de tempos em tempos, é obrigatória a troca daquelas pessoas. Mesmo que uma pessoa tenha tido um governo muito bom, um governo excelente, as democracias colocaram como regra a obrigatoriedade de mudança, para que a pessoa não se perpetue no poder e não fique com aquela impressão de que ela tem toda a força e ela pode fazer o que ela quiser, mandar e desmandar. Então, os pecados as coisas erradas que os governantes fazem, que um povo pode fazer, impõe que existam essas trocas. Agora, a ordem, como que ela se mantém? Ela se mantém com um líder que seja sábio e sensato. Então, esse versículo 2 nos fala que é importante que aquele que lidera tenha sabedoria e seja sensato, porque é seguindo a sabedoria e a sensatez que o governante consegue estabelecer a ordem na nação. O versículo 15 fala: como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. Imagine um leão que está rugindo, um leão que está faminto, um urso que é extremamente feroz. Se ele encontra uma pessoa, ele devora aquela pessoa, ele come aquela pessoa de maneira voraz. Então, um ímpio governando um povo necessitado, um povo que não tem condições de pensar a respeito da escolha dos seus governantes, é um povo que acaba sendo devorado, é um povo que acaba sendo saqueado, é um povo que escolhe mal o seu representante. Então, tanto o versículo 2 quanto esse versículo 15, quando nós estamos falando a respeito de governo, nos falam sobre eleição, sobre a importância de participação política em relação ao que acontece na sua cidade, no seu estado, no seu país. É importante que prestar atenção em quem você está votando. Muitas vezes as pessoas votam no candidato que o pai, que a mãe indicou, quando na realidade deveriam se informar a respeito dos valores que aquela pessoa está defendendo. Saber se aquela pessoa defende os mesmos valores e princípios que você acredita. Porque aquela pessoa que vai governar, ela vai receber uma grande porção de poder. E se você escolhe mal
a pessoa, porque você está passando alguma necessidade, por exemplo, um povo necessitado. Muitas pessoas podem votar num governo que faz promessas de entregar bolsas, de entregar auxílios, e a pessoa ali, por causa da sua necessidade, vota naquele candidato. E aquele candidato acaba entrando e acaba destruindo os cofres públicos, acaba se envolvendo com corrupção, com coisas que destroem o país. Por quê? Ele é como um leão que ruge, ele é como um urso feroz. Porque ele é um ímpio e ele está governando um povo necessitado. Um povo necessitado pode ser facilmente induzido por promessas vazias de benesses. E as pessoas não devem escolher os candidatos por promessas de benesses, mas por propostas que construam o país. Versículo 16 fala: o governante sem discernimento aumenta as opressões. Discernimento é a capacidade de diferenciar o que é bom do que é mal. Um governante que não sabe escolher os projetos certos, que escolher as obras que realmente são importantes, escolher as áreas que realmente precisam ser tratadas, ele aumenta as opressões. Mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Então aqui o versículo 16 está falando a respeito de corrupção. Um governante pode não estar muito preocupado com o que acontece no país. Então, se ele não está preocupado, ele vai aumentar a opressão, aumenta a desigualdade social, aumenta os problemas entre, principalmente entre as populações mais pobres e carentes, porque ele não está preocupado com nada daquele país. Mas os que odeiam o ganho desonesto, ou seja, os que odeiam a corrupção, eles não vão se vender por dinheiro. Eles vão entrar no governo para fazer, para a construção de projetos, para mudar a nação. Então, os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Ele vai poder permanecer mais tempo no governo, porque ele vai mostrar os resultados que vão se refletir no bem-estar do povo, que vai elegê-lo novamente, apoiá-lo nas suas políticas, aprovar o seu governo para que ele possa permanecer por mais tempo na administração. E o versículo 28 é o último versículo do capítulo 28. Fala que quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, ou seja, quando eles caem, os justos florescem. Nada mais é do que uma fala, aqui do versículo 28, de que quando os que estão governando fazem o mal, o povo se esconde. O que significa isso? O povo fica amuado, triste, calado, cada um na sua casa, cuidando da sua vida, desamparado, abatido, sem esperança. Mas quando os ímpios caem, os justos florescem. Quando os ímpios caem, significa que o governo está sendo liderado, administrado por pessoas que estão fazendo, executando obras e projetos que permitem que as pessoas consigam se educar, ter acesso à saúde e ter aquilo que é necessário. Então, quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando os justos sobem ao poder, então a sociedade floresce. O terceiro recorte fala sobre o inesperado, aquilo que é imprevisível. O versículo 3 fala: o pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Eu coloquei esse título, o inesperado, o imprevisível, porque quando um pobre consegue assumir o governo, o que se espera desse pobre? É que o fato dele ter passado por dificuldades na vida
o façam se preocupar em adotar políticas que atendam aos pobres. Mas se um pobre se torna poderoso e ele oprime os pobres, isso é como uma tempestade súbita, uma tempestade que vem de maneira inesperada e que destrói tudo. Você pensa que esse pobre, quando ele se tornar o governante, quando ele se tornar o líder, ele vai ajudar os pobres e ele faz o oposto, ele oprime o pobre. Então, ele traz uma situação inesperada, traz uma situação imprevisível. Mas esse texto de Provérbios mostra que é possível que isso aconteça. É possível que algumas pessoas, muitas pessoas inclusive, deixam a pobreza para trás, passam a exercer cargos de poder e passam a maltratar os pobres, falando com desprezo, com desrespeito, com desdém em relação aos pobres, mesmo elas tendo sido pobres anteriormente. E o texto fala que quando um pobre se torna poderoso e ele oprime os pobres, ele é uma pessoa que destrói tudo o que tem pela frente. Ele termina com toda a esperança que se tem de que ele poderia fazer justiça, se vai. Ele é como uma tempestade que vem para destruir toda a plantação. O quarto recorte fala sobre justiça. Nós vemos aqui vários versículos falando sobre justiça. Como nós falamos no começo do vídeo, o capítulo 28 de Provérbios, ele fala muito a respeito de governo. Veja que ele fala a respeito de governo, fala sobre quando o pobre se torna poderoso no terceiro recorte, está falando também de maneira indireta de governo. E aqui no quarto recorte vai falar de justiça. Também está falando, tem relação com o governo. Como os governantes devem governar. Versículo 4. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Então, como um governante deve governar? Ele deve punir os ímpios. Ele deve manter-se fiel à lei, para que a justiça possa prevalecer na nação. Versículo 5: os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam ao Senhor a entendem plenamente. O versículo 5 fala sobre a importância de estudar a palavra de Deus, a importância de ter um relacionamento com Deus, que ao contato com Deus faz com que o ser humano perceba aquilo que é mal. O temor ao Senhor, o relacionamento com Deus, traz clareza, iluminação, entendimento a respeito das decisões que devem ser tomadas. Mas aqueles que se afastam de Deus e se aproximam dos interesses do seu próprio coração, acabam se desviando da justiça, porque é muito natural que o ser humano atue com base no seu egoísmo, atue com base em satisfazer os seus interesses. Até Salomão, que é o autor de Provérbios, que recebeu a sabedoria de Deus, quando ele se envolveu com muitas mulheres e ele se afastou do Senhor. E ele começou a se preocupar em aumentar os impostos para que ele pudesse sustentar o luxo que ele colocou nos seus palácios, e o povo chegou a ficar muito oprimido, porque quando ele se afastou de Deus e começou a buscar a satisfação dos seus próprios interesses, a alimentar a sua vaidade, a cuidar das muitas mulheres que ele tinha, ele oprimiu o povo. Então, naquele momento, ele estava sendo mal. Por quê? A natureza humana, ela é má. Os seres humanos longe de Deus se inclinam a satisfazer primeiramente os seus interesses e a sua vontade. O que faz o ser humano ter um pensamento mais amplo em relação
ao todo é o relacionamento com Deus. No relacionamento com Deus, Deus vai lembrar: ama o teu próximo como a ti mesmo. No relacionamento com Deus, o ser humano vai se lembrar: eu preciso usar toda essa força e todo esse poder para o bem da nação. José, quando foi vendido como escravo para o Egito, ele recebeu o poder de se tornar o segundo governante do Egito. Faraó disse: você vai ser o segundo do reino. Só eu serei maior do que você. E ele olhou para os interesses da população. Deus trouxe uma revelação que teria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E ele disse: vamos abrir celeiros, vamos reunir os recursos para que haja alimento no tempo de fome. Versículo 10: quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não se deixa corromper, terá boa recompensa. Então nós vemos aqui que o homem direito, que quando um homem que segue no caminho mau, vai até alguém que faz a coisa certa e convence essa pessoa a fazer as coisas erradas, ele mesmo vai cair na armadilha que preparou. O que esse texto está dizendo é o seguinte: o homem direito, ele não se deixa carregar pelos convites e pelos conselhos do homem mau. Então, o homem mau, ele vai preparar uma armadilha, prepara festas, baladas, drogas, envolvimento com prostituição, com adultério, com corrupção, com descumprimento de contratos. Ele convida o homem direito: vamos fazer isso. Mas quem cai na cilada é o próprio homem mau, porque ele convida o homem direito para fazer, para que faça junto com ele, porque o homem que vai pelo caminho mau, ele está se preparando para praticar o mal. Mas o homem direito nunca cai. Tanto que a segunda parte do verso 10 fala: mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. Então aquele que é o homem direito, ele não se deixa corromper. E ele vai receber uma recompensa que é escapar do caminho do mal. Agora, o homem mau que fez o convite, ele próprio convida e ele próprio cai. Ah, mas tem algumas situações em que ele convida um homem que estava no caminho direito e o homem direito foi. É porque esse homem, ele não... O homem direito deve ser entendido como aquele que sabe o que faz e que tem poder de decisão das coisas. É diferente do homem inexperiente, do homem que é inocente, do homem que é insensato, que não busca receber conhecimento a respeito da vida para tomar as decisões. Esse homem, que às vezes tem uma boa intenção, ele pode ser corrompido. O homem mau pode convencer aquele que não estuda, está ao léu, está à toa, sem ter um rumo, um roteiro, uma rotina na sua vida e um conhecimento na tomada das suas decisões. Esses que são os incautos, os desavisados, que nunca fizeram nada errado, mas que são meninos na malícia, esses podem ser carregados. Mas aquele homem que é direito, ou seja, a pessoa que se prepara, presta atenção nas decisões que toma, ele não se deixa corromper. Versículo 12. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Veja que o versículo 12 está falando a respeito de justiça, mas está falando a respeito de governo. O justo, quando ele triunfa, existe prosperidade geral. Os justos são aqueles que estão preocupados em usar o governo para o bem da nação. São aqueles que buscam poder visando o bem coletivo.
Agora, quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. É aquilo que eu mencionei no versículo, na página anterior, aqui no versículo 28, na parte de baixo da tela. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Por quê? Cada um vai para sua casa, cada um fica amuado, cada um fica triste, sem saber o que fazer, porque os ímpios estão no poder. Voltando aqui para o versículo 12, né? Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Versículo 17. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Esse versículo 17 está dizendo: quem mata alguém e fica com a sua consciência pesada pela culpa do homicídio, que fica fugindo, porque ele fica devendo, então ele vive fugindo, ele tem que pagar pelo homicídio que cometeu. E a consequência é carregar a tormenta, a angústia, a culpa, a aflição. Que ninguém o proteja, em outras palavras, que ninguém passe a mão na culpa e diga: não tem problema, está tudo certo o que você fez. Que ninguém o proteja, que o assassino receba a consequência de carregar a culpa e que ele seja uma pessoa que vive fugindo de si próprio, que vive o tempo todo fugindo das suas lembranças pelo fato de ter cometido mal. Que ele sofra as consequências até que ele resolva essa situação com Deus, até que ele peça perdão para Deus, até que ele peça a ajuda do Espírito Santo para que ele seja curado, purificado, santificado, limpo desse mal. Mas que ninguém venha e diga para ele: está tudo certo. Que ele se resolva com Deus a respeito disso, para que ele possa receber a paz que vem de Deus, o perdão que vem de Deus, e que ele consiga tratar a si mesmo nas culpas em relação à família, os parentes daquele que foi morto, foi assassinado. Isso é algo que diz respeito só a ele, e ele deve sofrer essas consequências. Ninguém deve dizer: está tudo certo. Nunca diga para alguém que cometeu um assassinato ou que fez alguma coisa errada: aqui está falando das consequências do assassino. Mas nunca passe a mão para justificar, para dizer para quem faz a coisa errada: está tudo certo, pode continuar assim que está bem. A ideia é de justiça. Aquele que faz o mal deve sofrer as consequências das suas decisões más. Versículo 21. Agir com parcialidade não é bom. Veja que o versículo 21 está relacionado com justiça também. É terrível quando um governante está no exercício do poder e ele favorece algumas pessoas e causa prejuízo para outras. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. Veja que o texto está dizendo: quando você é parcial, você favorece algumas pessoas e automaticamente prejudica outras. O homem, quando você age de maneira parcial, você pode sofrer, pode correr riscos, podem haver vinganças, retaliações, perseguições, porque o ser humano, ele até por um pedaço de pão se dispõe a fazer o mal. Ou seja, o ser humano é corrupto. Ele pode se inclinar a fazer o mal contra alguém que foi parcial. Por muito pouco, o texto está dizendo até por um pedaço de pão, ou seja, às vezes você faz uma injustiça que é pequena no seu ponto de vista. Você pensa assim: não é nada. A pessoa não vai nem notar, mas de repente a pessoa fala: tirou de mim, vou matar essa pessoa, vou perseguir essa pessoa, vou fazer justiça com a minha mão.
Então, ser parcial não é bom. É bom quando você age com justiça, porque a pessoa que, mesmo, até quando você age com justiça, tem aqueles que são tolos, aqueles que não se dão por vencidos e que querem tomar vingança mesmo sem ter razão. Imagine quando você é parcial, quando você realmente favorece alguém em desfavor de outro. Está se abrindo chance para que alguém lhe persiga, lhe procure o mal, porque você foi injusto em relação a alguma coisa, foi parcial em relação a alguma coisa. Versículo 23. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Então, muitas vezes você bajula uma pessoa, até que a pessoa sofre uma consequência de alguma coisa que você bajulou, e aquele que repreendeu e orientou, você está indo pelo caminho mau, vai acabar sendo mais reconhecido do que quem só sabe bajular. O quinto recorte fala sobre integridade. Quando você está governando a sua vida, você precisa cuidar de ser inteiro. Íntegro é aquele que é inteiro, aquele que é totalmente correto. Versículo 6. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Então é melhor você. Esse versículo não está dizendo que é melhor ser pobre do que rico. Esse versículo está dizendo que, se for para você ser rico, enganando os outros, fazendo mal para os outros, então é melhor, nesse caso, que você se mantenha onde está, mas que você preserve a integridade. Versículo 18: Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá. Então, é aquilo que o versículo primeiro fala. Os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas os justos estão seguros, são corajosos como leão. Então, aquele que procede com integridade, inteiramente correto, ele vive seguro. Mas quem procede fazendo coisas erradas, cai de repente. O sexto recorte fala sobre glutonaria. O versículo 7 fala: quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Então, aquele que o versículo aqui fala sobre obediência aos pais, fala sobre não comer em excesso. Comer em excesso traz pobreza. O capítulo 23 de Provérbios fala sobre isso, que aquele que se entrega a comidas e a bebida em excesso cairá na pobreza. Então, aquele que é glutão, ele é aquele que não tem equilíbrio em relação aos seus gastos. É aquele que muitas vezes estoura a conta do cartão de crédito, assume dívidas porque não tem controle emocional. A glutonaria é só um dos sinais de que a pessoa não está com as suas emoções reguladas. Algumas pessoas regulam as suas emoções com pornografia. Outros regulam com cigarro. Outros regulam em ficar assistindo filme. Outros regulam em compras excessivas. Outros regulam com glutonaria. Outros regulam com o sono. Ficam dormindo porque querem esquecer da vida. Então, quem obedece à lei é filho sábio. Quem obedece à lei de cuidar do espírito, da alma e do corpo é filho sábio. Quem obedece à lei em relação a como se alimentar, vai se alimentar de forma correta, vai ser um filho sábio. Quem obedece à lei vai cuidar de fazer as suas orações e ler a palavra para ter relacionamento com Deus, para ficar em paz e vencer as situações de depressão e de ansiedade. Depressão está relacionada à lembrança das coisas do passado. No presente, a pessoa lembra dos fracassos e do que aconteceu e se deprime. A ansiedade tem a ver com o futuro. Ela se preocupa com o que ainda não é, pensando o que vai ser do meu amanhã. Então ela fica ansiosa, querendo trazer o futuro para o presente. E a pessoa fica ali,
mergulhada ou na depressão ou na ansiedade. Mas quem obedece à lei de cuidar da sua alma é filho sábio. Se preocupa com o presente, em fazer o melhor que pode agora. Você fazendo o melhor que pode agora, amanhã, quando você olhar para o seu passado, que é o hoje, você vai ter tomado decisões certas e o seu futuro vai ser bom. Então, não antecipe as coisas. Obedeça à lei. Cuide do seu espírito, do seu relacionamento com Deus, da sua alma, controlando as suas emoções, e do seu corpo, cuidando da sua alimentação, praticando atividade física para que você tenha saúde. A atividade física não é uma questão de vaidade. Quem pratica atividade física de forma regular tem mais circulação no cérebro e tem mais facilidade de ter domínio sobre as suas emoções. Então, além do ganho da força, de ter uma melhor idade com mais tranquilidade e com mais independência. Então, quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. O companheiro daqueles que não controlam as suas emoções, que se entregam a comer em excesso, a ficar mergulhados em pornografia, em drogas, em maus hábitos, trazem vergonha para o pai. Governe sobre as suas emoções. O capítulo 28 fala de governo, muitos versículos falam de governo. Glutonaria é uma forma de desgoverno. O 7º recorte fala sobre usura. Usura é cobrar juros excessivos por empréstimo de dinheiro. Então, versículo 8: quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Esse versículo está mostrando que aquele que é muito preocupado com riqueza, em algum momento, pode tomar uma decisão errada e pode perder aquilo que conquistou para uma outra pessoa que vai se preocupar com os pobres. O que o versículo 8 quer dizer é: preocupe-se com a causa dos necessitados. Valorize as pessoas. Valorize mais as pessoas do que as riquezas. E esse versículo nos mostra que o que tem acontecido no mundo é o oposto. As pessoas têm se preocupado mais em colher riquezas para atender a sua vaidade, a sua ganância, e têm se preocupado pouco com as pessoas. Mas essas pessoas que vão ajuntando riquezas, elas em algum momento acabam se envolvendo em situações de doenças, de brigas familiares, porque existe um problema na pessoa que quer sempre ganhar. A pessoa que sempre quer ganhar, sempre quer cobrar muito a respeito das coisas que faz, ela é uma pessoa que anda sempre insatisfeita. Ela está sempre infeliz. Então ela está sempre procurando ganhar, e quando ela vai se relacionar com o cônjuge, com os filhos, muitas vezes as relações são conturbadas. Porque uma pessoa que age assim com relação ao dinheiro, ela também vai ter sentimentos possessivos em relação às outras pessoas. Você é meu. O meu filho tem que fazer tudo o que eu mando, porque eu é que lidero aqui esse lugar. E é muito comum ver pessoas que são assim muito preocupadas com riqueza nas suas relações pessoais, nas suas relações particulares, nos seus contratos. Ouvir delas que são pessoas difíceis, pessoas que não olham pelo próximo, que só olham para os seus próprios interesses. E só isso já mostra que elas carregam uma vida em que
Não existe a satisfação de se fazer o bem ao próximo. Então, o versículo 8 fala sobre isso, fala. A questão aqui não é limitada a ele vai ganhar riqueza e ele não está considerando os pobres. Fala que você age assim num ponto da sua vida e aquilo repercute em toda a sua vida, em como você vai ser em relação às pessoas, como você vai ser em relação à sua família, como você vai ser uma pessoa que dentro da sociedade vai não vai servir, vai ter muita riqueza para si próprio, mas não vai ter relevância, utilidade, valor em relação ao propósito na própria família, nas relações com as pessoas, na construção de uma cidade melhor, de um lugar melhor. O oitavo recorte fala sobre obediência. Versículo 9: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Deus está mais preocupado em pessoas que ouvem a sua lei e o obedecem do que com pessoas que fazem sacrifícios, entregando grandes quantidades de dinheiro, muitas cestas básicas e roupas para doação, mas que fazem o mal. Deus quer pessoas que ouçam a sua lei. Ouvir a lei significa aprender dela e praticá-la. Sem a prática da palavra, Deus não ouve as orações são detestáveis. O nono recorte fala sobre sabedoria, sobre discernimento, diferenciar o bem do mal. O versículo 11 fala: o rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Tem aquele rico que tem muito dinheiro e pensa: eu sei de tudo. Mas tem aquele pobre que tem a sabedoria, o discernimento, que olha para o rico e sabe: esse rico aí não respeita o cônjuge, é assim com os filhos. Só olhando, ele já observa e conhece o caráter daquele que é rico. Então, o versículo 11 está falando que o discernimento, a sabedoria, não tem relação com riqueza. Uma pessoa pode ser muito rica e pode ser uma pessoa tola. É só uma pessoa que tem um monte de dinheiro. E uma pessoa pode não ter aquele monte de dinheiro, mas pode ter sabedoria. Pode ser a pessoa que tem a decisão certa para trazer orientação para alguém quando precise. Então a questão, não julgue uma pessoa pela quantidade de dinheiro que ela tem. O versículo 11 está dizendo isso. É possível que você converse com uma pessoa que não tem tanto dinheiro, mas a experiência que ela tem pode ajudá-lo a encontrar uma solução para um problema no seu dia a dia. Versículo 26. Muitas vezes, por exemplo, para dar um exemplo prático, os ricos têm problemas no seu casamento, porque o rico pode pensar assim: eu pago todas as contas em casa, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso sair com quem eu quiser e a outra pessoa tem que continuar comigo e aceitar isso. Tem muitas pessoas que, porque trazem o dinheiro para casa, dizem: eu tenho essa carta de liberdade. Mas aquele que não tem tanta riqueza pode dizer: se você se mantiver fiel ao seu cônjuge, você vai ter um relacionamento melhor. Você vai ter muitos benefícios. Você se defende, você se protege de doenças venéreas, você se protege de gastos excessivos, você se protege de se envolver com uma pessoa oportunista que pode depois te ameaçar para não contar da sua traição e lhe extorquir, arrancando dinheiro seu. Tem pessoas que perderam carro, perderam muito dinheiro para a amante não contar para o marido e para a esposa a respeito da traição.
Então, a pessoa pode não ter a riqueza, mas ela pode ter a sabedoria. Nem sempre a riqueza está relacionada com sabedoria. Então, o rico, ele pode até se julgar sábio, mas existe o pobre que tem discernimento e o conhece a fundo. Versículo 26. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Então, esse versículo 26 fala: não confie em si mesmo, mas ande segundo a sabedoria. Versículo 10º recorte fala sobre sinceridade. Versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Mais um versículo aqui, esse versículo 13, que se relaciona com o 8º recorte ali embaixo, da obediência. Que se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Deus ama a obediência, e indo agora para o 10º recorte, que fala sobre a sinceridade, Deus, ele abomina aquele que esconde os pecados. Quem esconde os pecados não prospera, mas aquele que confessa, quando você confessa, você admite e você abandona, aí você alcança a misericórdia. O 11º recorte fala sobre o temor do Senhor, versículo 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Não adianta dizer que teme. Temor ao Senhor significa respeito ao Senhor, significa ter Deus em altíssima consideração. Temor, quando você olha no dicionário, significa ter medo e também significa ter muito respeito e consideração. Temor do Senhor significa esse segundo sentido. É aquela pessoa que tem muito respeito, reverência, altíssimo apreço, respeito e consideração pela palavra de Deus. Então, aquele é feliz o homem que tem o temor do Senhor, mas não basta ter o temor do Senhor. É necessário que esse temor seja constante. Aquele que teme ao Senhor por um tempo na vida e depois se desvia, durante o tempo em que está desviado, corre muitos riscos de sofrer consequências que podem derrubá-lo por toda a vida. O envolvimento em um crime pode levar a uma prisão. A pessoa pode ter se desviado apenas por um dia, e aquele dia é suficiente para colocar a pessoa dentro de uma prisão. Uma pessoa pode ter errado uma vez numa relação fora do casamento e contrair uma doença venérea que lhe afeta a vida pelo resto da vida. Uma pessoa pode desviar-se só um pouco na fornicação e passar por uma gravidez precoce e uma paternidade inesperada. Então veja que o temor ao Senhor precisa ser constante. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Quem endurece o coração em seguir o mandamento cai na desgraça. O 12º recorte fala sobre trabalho e preguiça, sobre a relação desses dois pontos. O versículo 19: quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Na internet hoje tem muitas pessoas que fazem promessas falsas de ganhar dinheiro de maneira fácil. Jogue esse jogo, jogue, faça pirâmide. Se você colocar o dinheiro aqui, você vai receber o seu dinheiro com muitos juros em 30 dias. E tem muitas pessoas que caem nesses golpes. Tanto tem pessoas que caem nesses golpes que essas pessoas que fazem essas propagandas, elas estão sempre na internet. Você pode ver que elas sempre estão ali fazendo as mesmas propostas, as mesmas propagandas, e elas não saem dali. Por quê? Porque existem pessoas que caem todos os dias nos seus golpes. Então, quem se preocupa com o trabalho, com o estudo, com o despertar cedo, com o obedecer à lei, que eu falei atrás ali, cuidar do seu espírito, da sua alma e do seu corpo, vai ter no tempo certo o que colher. Mas aquele que persegue fantasias, não existe dinheiro fácil. Essas pessoas que realizam promessas
de que você vai ganhar dinheiro fácil, entre aqui, venda isso, venda aquilo, tirando aquelas situações em que a pessoa apresenta um projeto de trabalho e que ela mostra o passo a passo que tem que ser executado e mostra resultados que realmente aconteceram, você não deve acreditar em fantasias. Aqueles que apresentam projetos, existem projetos de vender produtos online que podem ser mais fáceis porque você pode trabalhar de casa. Mas se você procurar mais informações desses trabalhos, você verá que tem todo um passo a passo, que tem todo um trabalho a ser executado. E aqueles que são sérios sempre dizem: não pense que vai ser fácil, você vai ficar horas e horas criando sites, fazendo propagandas na internet, tentando convencer as pessoas e mostrar o valor daquilo que você está vendendo. Então, não existe dinheiro fácil. Quem persegue fantasia se fartará de miséria. As pessoas entram nessas fantasias, elas colocam todas as suas economias na promessa de que vão receber alguma coisa em troca e elas acabam na miséria. Elas perdem tudo o que elas juntaram do seu trabalho porque caíram numa mentira. Não se engane, não existe dinheiro fácil. Todo o dinheiro vem do trabalho. Versículo 20: o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Então veja, o fiel é aquele que vai seguir uma ordem de fazer as coisas corretas. Ele vai ser ricamente abençoado. O ser ricamente abençoado significa ele vai receber os resultados do seu esforço, do seu trabalho. Mas aquele que tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Veja que o versículo fala aquele que tenta, porque não consegue ficar rico rápido. Aquele que tenta pensar que vai ficar rico do dia para a noite, ele não ficará sem castigo. Aqueles que ganham na loto, uma pesquisa mostrou que grande parte deles, depois que ganhou o prêmio, perdeu o dinheiro. São pouquíssimos os que conseguiram administrar o dinheiro e manter-se com riqueza. Muitos deles perdem nos anos seguintes a riqueza que conquistaram, porque não houve colheita naquele trabalho. Então, os versículos 19 e 20 estão falando a respeito de trabalhar para receber. Como contraponto, nós podemos dizer, em outras palavras, lendo no sentido contrário, trabalhe e fuja da preguiça. O 13º recorte fala sobre inveja. O versículo 22 fala: o invejoso é ávido, ou seja, é sedento por riquezas, e não percebe que a pobreza o aguarda. Então, o invejoso é aquele que busca as riquezas sem entender a importância do trabalho. O invejoso é aquele que muitas vezes tenta copiar, imitar o que alguém que ele inveja está fazendo, mas sem ter a devida instrução. Então ele não percebe que é a pobreza que o aguarda. O que gera a riqueza é o trabalho. Esse versículo 22, ele relaciona inveja com pobreza, mas na verdade essa inveja, ela é uma inveja que está relacionada com a preguiça. É aquela pessoa que olha para o vizinho, que compra um carro novo, compra um celular novo, compra uma casa nova e ele vai e ele está sedento de ter aquela riqueza, então ele entra numa dívida para também comprar aquele objeto e ele não percebe que ele não tem a mesma capacidade financeira do vizinho, que ele não tem o mesmo lastro de trabalho. Então, o que acontece quando a pessoa, por inveja, fica sedenta por riquezas, por comprar as coisas que os outros que estão mais ricos do que ela compram? Ele vai cair em dívida, vai cair em pobreza. Ele fica ávido por riqueza, ele nem se dá conta
de que aquela conta parcelada do celular mais caro, do carro mais caro, vai gerar para ele a pobreza, que ele vai perder aquele bem num leilão. Que o digam os vários leilões que existem no Brasil, de imóveis, de carros, que são pessoas que não conseguiram pagar a conta e por essa razão o carro, a casa, estão ali nos leilões. Todos os dias tem vários e vários leilões de pessoas que perderam porque deram um passo além daquilo que poderiam dar. O 14º recorte fala de quem dos desleais. O versículo 24, quem rouba seu pai ou sua mãe diz, não é errado, é amigo de quem destrói. Então, os desleais são os destruidores. Eu fiquei aqui pensando se ia colocar desleal, destruidor, desperdiçador, porque tem uma outra versão na Bíblia que fala que aquele que rouba o seu pai ou sua mãe e diz que não é errado, é amigo do desperdiçador. Então, eu coloquei aqui desleais, porque me parece que quem rouba o seu pai ou rouba a sua mãe está faltando com a lealdade aos seus pais. Então, ele não seja desleal, nem com seu pai, nem com a sua mãe, nem em relação aos seus amigos, nem em relação a ninguém. Porque quem é desleal destrói os outros e depois arruína a si mesmo, porque as pessoas vão lembrar que você foi desleal. Elas vão lembrar que você fez, que você não cumpriu com a sua palavra, que você não é uma pessoa confiável. E isso vai ser muito ruim para a sua reputação. E tem um provérbio que fala que o bom nome e a reputação é algo que vale mais do que dinheiro. Se você tem a reputação, você pode conseguir portas abertas para que você tenha as suas necessidades atendidas. A questão não é nem sobre dinheiro, é sobre você ter portas abertas em relação às pessoas para que você possa receber ajuda, apoio naquilo que você precisa quando você estiver em situação difícil. Mas se você é desleal, as pessoas vão lembrar da sua deslealdade. O 15º recorte fala sobre ganância. Versículo 25. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Na meditação, no recorte de Provérbios, capítulo 27, tem um versículo que fala sobre ganância. E nós fizemos um estudo apontando 6 situações do ganancioso. A primeira situação é que o ganancioso ele fica sempre insatisfeito e infeliz. Ele nunca pensa que o que ele recebe é suficiente. Ele tem uma ânsia de ganhar mais do que ele realmente merece. O segundo ponto do ganancioso é que, como ele cobra mais por aquilo que ele faz, porque ele acha que ele tem o direito de ganhar mais, ele acaba gerando uma situação de injustiça. As pessoas que compram, elas recebem a injustiça. Como as pessoas são injustiçadas porque pagaram mais do que realmente valia, isso gera uma desigualdade em relação às relações. Então veja, só para apontar aqui alguns pontos da ganância. O ganancioso também causa a destruição social e a destruição do ambiente. Aplicando a ganância no aspecto do ambiente, a pessoa fez ali o desmatamento de uma região para conseguir algumas árvores que ele precisava, e depois ele não se satisfaz nunca. Então ele quer desmatar logo tudo. E é a ganância que tem gerado a destruição da humanidade, porque o ser humano se esquece que ele precisa cuidar da natureza, usando e plantando. Alguns só querem usar, usar, usar e estão tomados pela ganância. Então, a ganância ela é um pecado grave em razão disso. Ela gera situações de injustiça, porque o ganancioso quer mais do que realmente merece. E gera uma situação de insatisfação, porque o ganancioso nunca está contente. Mesmo cobrando mais do que realmente ele merece, ainda assim, ele fica tão ansioso por ganhar mais que ele ainda não se satisfaz.
Então, o ganancioso ele sempre vai provocar brigas, porque ele nunca vai estar satisfeito. E ele sempre vai querer cobrar o que não deve e vai gerar injustiça em relação às pessoas com que ele se envolve. E se ele não cobrar mais, ele vai ficar insatisfeito. Se ele colocar o valor a maior, ele vai gerar injustiça e quem foi injustiçado vai querer tomar satisfação. Então o ganancioso provoca brigas. Isso tudo envolve brigas. Se ele resolver desmatar mais, ele vai querer invadir propriedades e fazer o que não deve na natureza, vai ter pessoa que vai querer combatê-lo, ele vai trazer briga. Mas quem confia no Senhor prosperará. O versículo está dizendo: você não precisa ser ganancioso. Deus sabe tudo o que você precisa. Se você pedir a Ele e se você andar no caminho correto, você vai prosperar porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Ninguém precisa querer cobrar além do que precisa, porque Deus sabe o que nós precisamos e Ele sabe como orientar para que você receba o que precisa. E o 16º recorte fala a respeito de generosidade. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. E aqui, Provérbios 28, versículo 27, dá para fazer uma relação com Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Quando você abre o coração para ajudar aqueles que precisam, Deus também ajuda na hora em que você precisa. Existe uma frequência que você emite quando você ajuda o próximo. Quando você precisar, você também receberá. Mas agora aquele que fecha os olhos vai receber as maldições por não atender ao próximo. Uma maldição prática de quem não ajuda o próximo. Se você não ajuda, por exemplo, os vizinhos, e todos os vizinhos e os vizinhos que estão passando por dificuldades e necessidades, você pode estar alimentando um futuro criminoso, um futuro furto, um futuro roubo na sua vizinhança, porque a pessoa não é atendida, ela fica com as suas necessidades trazendo preocupação. E o ser humano, quando está ali com muita necessidade mesmo, passando fome, passando por situações difíceis, pode perder a cabeça. Vai ter aquele pobre que vai dizer assim: vamos nos encostar aqui no canto, sentar e esperar a morte, porque não temos mais o que comer. Mas vai ter aquele que vai dizer: eu não vou morrer. E se não me dão, então eu vou tomar a força porque eu tenho que continuar vivo. Então, não ajudar o pobre, não dar oportunidades para as pessoas, abre espaço para um risco de sofrer depois uma maldição, uma perseguição. Versículo do dia desse capítulo 28 é o versículo 2. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Como o capítulo fala de governo, é muito importante prestarmos atenção em quem nós votamos. E é muito importante votar em si próprio. Faça um voto de: eu vou governar bem a minha vida. Eu vou administrar bem o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Eu vou cuidar bem da minha vida e vou ser um governante em relação ao que eu penso, em relação ao que eu falo e em relação ao que eu faço. Eu não vou me deixar dominar pela glutonaria. Eu não vou me deixar dominar pela corrupção, mas eu vou ser íntegro. Eu não vou me deixar dominar pelo adultério e nem pela fornicação, mas eu vou estabelecer um compromisso de procurar uma pessoa, estabelecer um relacionamento, ter o meu casamento, ou eu vou cuidar do meu casamento, eu vou cuidar do meu bairro,
da minha cidade, do meu estado, do meu país. Eu vou prestar atenção nas decisões que eu estou tomando com consciência. Não vou voltar aí ao léu sem prestar atenção nas propostas e em quem eu estou votando. Então, por quê? Porque os pecados de uma nação fazem mudar sempre seus governantes. Eu preciso prestar atenção, porque se eu coloco um líder que é sábio e que é sensato, nós vamos ter a ordem. A ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Nós precisamos governar bem a nossa vida para termos condições de fazer escolhas boas em relação a quem nos governa, em relação a quem nos lidera. Em todo o tempo. Esse é o versículo de hoje. Curta esse vídeo. Comente qual versículo falou mais com você. Compartilhe com outras pessoas, porque assim você faz o transbordo. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.